Eu preparei esse material para a gente dar uma olhada no verbo gustar, certo? Eu deixei o material lá no disponível para vocês no Google Class. Ali era só uma síntese mesmo, os exemplos. E aí eu preparei esse slide para a gente dar uma passada por cima. Vocês vão ver que é bem simples, dá para entender de boa, tá? Vamos lá. Qualquer coisa, podem falar no chat, que eu tô acompanhando o chat aqui pelo celular, ou podem ligar o microfone, certo? Não tem problema nenhum em ligar o microfone. Espero que vaya todo bien, que todo estés bien. Este material sigue para complementar lo que ya está en el libro didáctico. Les dejé una actividad sobre gustar, no me acuerdo la página, pero hay algunas cosas en el libro sobre gustar. Y acá nosotros vamos a ver una explicación mejor. Eu queria conseguir tirar isso aqui, mas não estou conseguindo. Vamos lá. La flexión del verbo gustar en español es diferente de los demás verbos. Este verbo es conjugado para concordar con el sujeto y no con el emisor. Ou seja, ele é diferente dos nossos verbos, ele é diferente dos verbos que a gente costuma ver em espanhol. Por quê, né? Porque se eu fosse falar, por exemplo, eu gosto, o verbo é o quê? Gustar. Teoricamente, eu iria falar yo gusto. Não é assim? Se a gente fosse conjugar. Yo gusto, tu gustas, ele gusta, se fosse um verbo normal. Mas esse verbo, ele não concorda com o emissor. Não concorda com a pessoa que está falando, certo? Ele vai concordar com o sujeito. Ou seja, ele vai concordar com a coisa que você gosta, tá? E aí eu coloquei uns exemplos lá, não sei se esses exemplos ficaram claros para vocês, mas aí a gente tem aqui, o verbo gustar, ele vai aparecer de duas formas. Mais na frente a gente vai ver. Mas vamos aqui. Me gusta la comida. Vejam que está no singular, la comida, e o gusta está concordando com a comida, certo? Que está no singular. Me gustan está no plural. Los libros, que está no plural, certo? Então, gusta no plural para concordar com livros, que está no plural. Me gustan, lo que me gusta, los libros. Me gusta trabalhar. Aqui eu tenho uma ação. Um verbo no infinitivo, né? Uma ação. E aí, se eu tenho um verbo no infinitivo, gusta no singular. Certo? E aí eu coloquei aqui complemento, né? Sujeito, término de la oración sobre lo cual se dice alguna cosa. Pode ser substituído por um pronombre. Por que eu coloquei isso? Porque eu poderia dizer assim: me gusta esto. Me gusta esto. Me gusta ella. Me gusta él. Qualquer coisa, qualquer pronombre. ¿Sí? Tranquilo? Seguimos. Lucélia, Vamos lá. Oi. essa conjugação só acontece com o verbo gustar ou acontece em outros verbos do espanhol também? Acontece em outros verbos, a gente vai ver bem aqui na frente, certo? É porque o gustar é o mais comum para se explicar, o mais simples. Mas tem outros, a gente vai ver já já. Certo.
Vamos lá, vou seguir. Aqui tem outros exemplos, tá? Essa tabela é uma tabela que, porque assim, vocês vão ver, percebam que nesse primeiro exemplo eu coloquei somente o pronome me e o verbo, tá? Aqui, nessas outras frases, eu não tenho mais só o pronome, eu tenho um outro complemento, a me, certo? E aí eu coloquei essa tabela. Esse uso com o a não é obrigatório, ele é meramente estético, certo? Se vocês escutarem músicas, depois no final eu vou deixar umas dicas de música para vocês que têm o Me Gusta, vocês vão ver que ele é meramente estético. Eles podem aparecer em algumas situações e em outras não, certo? A mim me gustan tá no plural. Por que tá no plural? Porque a gente tem aqui mis vecinos também no plural, certo? A ella le gusta la comida de Navidad. ¿Qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? Natal, galera. Navidad é Natal, certo? A ella le gusta la comida de Navidad. Sim, Natal, Navidad. Las fiestas de Navidad, festa de Natal. Eu ia. Gusta. Não, Oi. pode continuar. Continua. Gusta no singular, porque a gente tem aqui la comida, tá? A nosotros nos gusta viajar. Percebam que, independente de ser a mim, a ele, nosotros, que está no plural, certo? O verbo não sofre alteração. Ele só sofre alteração a depender do que vem depois, a depender da coisa que você vai gostar, certo? Se está no plural ou se está no singular. Nosotros nos gusta, que eu poderia só falar, né? Nos gusta viajar, verbo no infinitivo, gusta no singular. A mim me gusta el pastel de chocolate. A mim me gusta muchísimo pastel de chocolate. A él le gustan, no plural, las camisas. A nosotros nos gustan, tá no plural, porque nós estamos falando de dias frios. A mim não me gusta dias frios. Vamos para a tabela. O a, que vem sempre junto, certo? E aqui a gente tem os pronomes complementos, certo? Que esses pronomes complementos, eles seguem a gente por vários lugares, né? A, eu não posso falar a yo me gusta, que seria, né, o, entre aspas, normativamente correto. A yo me gusta. Mas aí eles usam me, né, como pronome. A mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta, a ella le gusta, a usted le gusta. A nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos les gustan, a ellas les gustan, a ustedes les gustas. Tá tranquilo até aqui? Ok, certo? Essa tabela, e aí vale lembrar que essa parte aqui, ela é meramente estética, tá? Muitas vezes você vai falar simplesmente porque sei lá, para ficar mais bonitinho, mais formal, e aí você coloca o a mim me gusta, né? Porque eles falam muito assim, parece redundante, inclusive, falar o mi e o me junto, o ti e o te, mas eles são assim, eles sempre usam muitos pronomes complementos, e aí essa questão do yo, a mim me gusta. Ah, tem aquela música da Anitta com J Balvin, né? A mim me gusta quando barra downtown,
Conhecem? Pois é, ele fala a mim me gusta, a ella le gusta, né? Tem outra música do Maluma, que eu gosto muito, que ele fala só me gusta. Me gusta... eu não lembro o resto da música, mas enfim, vamos lá. Flexão do verbo. O verbo suele, costuma, aparecer de duas maneiras, certo? Gusta para as coisas no singular e os verbos no infinitivo. Então, se eu vou falar algum verbo, me gusta comer, me gusta andar, me gusta hablar, me gusta trabalhar, me gusta dormir, me gusta caminhar, sempre gusta, porque é um verbo no infinitivo, é uma ação. Gustam no plural, quando eu for falar para coisas no plural, certo? Mas aí a gente tem aqui uma observação. Tome nota de que também pode aparecer tu me gustas. Lembra que eu falei lá atrás do sujeito? O gusta vai concordar com quem? Com o sujeito, tá? Aqui eu estou usando gusta no singular para falar de uma única coisa. Aqui eu estou usando gusta no plural para falar de coisas no plural. Se eu estou dizendo que tu me gusta e tu, né, é um pronome, eu também preciso concordar com esse pronome. Então, é bem comum de acontecer em músicas eles falarem me gustas tu, ou tu me gustas, tá? Porque o verbo gustar está concordando com o tu, com o sujeito. Então, ele flexiona. Mas, assim, no geral, é gusta e gusta para falar de coisas, certo? Tranquilo? E aí vem a pergunta, né, que fizeram agora há pouco, sobre outros verbos. Existem outros verbos que também têm essa conjugação, que aparece dessas duas formas. A gente tem o apetecer, me apetece comer, me apetecen las comidas mexicanas. Me interesa hablar por la noche, me interesan los libros. Me fascina la comida, me fascinan las flores, me encanta caminar, me encantan las músicas, me agrada, me agradan, me molesta, me molestam. Lembrando que esse verbo molestar é usado frequentemente, certo? E ele significa incomodar. Então, me molestam las músicas de mi vecino. Molestam, tá? Molestam las músicas, me incomoda. Me importa tu opinión. No me importam tus opiniones. E aí, lembrando que a gente pode colocar o no na frente para negar e o verbo continua conjugado da mesma forma. Doler, me, aí o verbo doler muda, certo? Duele, vai escrever com o mouse é uma bosta. Duele mi espalda. Sabe o que é espalda? Ninguém sabe o que é espalda? Coluna, espalda, costa, certo? Me duele mi pie, me duele mi mano, me duelen mis pies. É um falso cognato, espalda. Do mesmo jeito de rodilha, né? Que rodilha não é rodinha, rodilha é joelho. É um falso cognato, certo? Então, aí a gente tem... É por isso que é chamado de falsos amigos, porque são as coisas que a gente não imagina, certo? E a gente tem aí esses outros verbos, tá? Duele e duelen. Tranquilo até aqui? Posso seguir, né? Ficou claro essa parte do verbo?
É bem simples. Deixa eu só dar uma repassada. Não tem muito segredo, tá? Gusta para coisas no singular, gustam para coisas no plural. O verbo não concorda com quem fala, tá? Pode ser, né, as pessoas do singular, como podem ser as pessoas do plural. O verbo ele não sofre alteração, somente quando for concordar com a coisa que você gosta. E aí nós vamos falar um pouquinho também, certo, sobre o conto Espantos de Agosto, porque ele vai estar na prova de vocês. Lembrando que a prova serão o verbo, gostar, esse conto e aquele texto que está lá no livro. Então, a gente vai dar uma passada sobre ele de novo, porque ele vai estar lá na prova e a gente não vai ter mais encontros até lá, certo? Questão de conteúdo também, a gente não vai mais ver conteúdo. Vocês vão só fazer uma atividade sobre o verbo gostar essa semana, como prática mesmo, para ver se tá tudo ok, tá? Mas conteúdo a gente não vai mais ver. E aí, quando for, na próxima semana é feriado. Na outra semana, a gente vai fazer só uma revisão, certo? Então, vamos lá. Espantos de Agosto, Gabriel Garcia Marques. O Garcia Marques, que é um escritor, jornalista colombiano, ele é contista, ele é cronista, ele é romancista, certo? Ganhador de um Nobel de Literatura, é um dos mais famosos que a gente tem aí, hispanos, né, dos escritores hispanos. E ele costumava dizer que quando ele escreve um conto, quando ele termina de ler esse conto, o conto já não tem mais o mesmo significado, né? Então, toda vez que vocês lerem alguma coisa, 100 Anos de Solidão é o livro que, inclusive, fez ele ganhar o Nobel de Literatura, que é o mais famoso. 100 Anos de Soledad. Anos de Soledad. E aí tem um rabiscozinho aqui da imagem dele, certo? E o Espantos de Agosto é um conto que eu gosto muito, né? Porque eu gosto de contos assim, inclusive vocês vão ler várias contos com esse tema, certo? Temas de assombração. Tem outro também que a gente vai ler depois, que é o Almohadón de Plumas, né? Acho que a gente leu ano passado. O Nombre Muerto, nós lemos ano passado, dado o homem que morreu e, né? Vamos lá, enfim. Espantos de Agosto, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Se acuerdan? Onde foi que ocorreu a história? Na cidade de Arezzo, que fica onde? Na Itália, certo? Eles estavam lá, né? Foram visitar. Qual é o conflito gerador da história? O que faz a história desenrolar? Pararam, 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 pararam. Conflito gerador da história. Eles visitarem o castelo. Será que é isso? O que faz a história desenvolver? As coisas que falam sobre o castelo. O que eu posso tirar do texto que você disser assim, ó, tirei do texto e a partir do que eu tirei, isso aqui a história não acontece mais, que é o conflito gerador da história. As coisas que falam do castelo, a história do castelo, eles dormirem no castelo. Estamos chegando lá, mas é mais pouco mês. Tem que ser uma parte, o conflito gerador é uma parte que se eu tirar, a história não acontece mais. Mais pro começo.
o começo da história, né? A pastora que fala sobre o castelo, não. Na verdade, o conflito gerador da história é o convite, certo? Que eles começam falando que o anfitrião, né, o dono do castelo, convidou eles para conhecer o castelo. Então, esse é o conflito gerador. Que se eu tirar essa parte da história, a história não acontece mais, né? Então, a gente tem aí como conflito gerador o convite. A parte do convite para conhecer o castelo. Então, eles foram lá conhecer o castelo. Quando eles chegaram lá na cidade de Arezzo, né? Passearam pela cidade, foram pedir informação, que é mais ou menos isso. E aí se deparam com uma mulher que estava no meio da rua, né? E a mulher falou o quê? Perguntou, né? Se eles iam para aquele castelo, porque aquele castelo era mal assombrado. E aí eles burlaram, né? Eles brincaram, não acreditaram, não levaram a sério a fala dela sobre o castelo ser mal assombrado. E aí disseram, não, vamos. Assombrado. Travou? Quem travou? Que passou com ele Castilho? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Pronto. Vamos lá. Que passou con el castillo para que las personas hablen que ele es mal assombrado. Foi o que aconteceu no castelo. O assassinato da mulher do Ludovico, né? O Ludovico, que ele conta no final, que o Ludovico estava lá num momento de loucura, matou a mulher dele, e depois ele fez o que com ele mesmo? Ele se matou? Como foi que ele se matou? Com os próprios cachorros, exatamente, né? Ele atiçou os cachorros, assustou os peros, atiçou os cachorros para que os cachorros o matassem. É uma forma, não deixa de ser uma forma de suicídio, né? E aí, o castelo ficou mal assombrado, dizem, né? Que ficou mal assombrado por conta do espírito do Ludovico que está lá no castelo. ¿Cómo es la apariencia del castillo? ¿Alguien se acuerda? Ninguém se lembra da aparência do castelo. Vamos lá. Tinha um jardim, né? Tinham várias flores. E tinham passado por reformas, então não tinha nada. Ele fala lá que não tinha nada de assombroso, né? Que estava. Isso, que ele fala do terraço, que dá para ver o jardim, que os dias eram tranquilos, parcimoniosos, então não aparentava ter nada de assombroso no castelo, né? Como es la habitación donde el casal va a acostar-se? Eles foram dormir, eles deram uma volta pelo castelo depois do almoço, e aí as crianças resolveram ficar para dormir, eles conheceram os quartos. Nessa que eles conheceram os quartos, eles viram, né, que a parte de baixo do castelo tinha passado por uma reforma, que não parecia mais, de fato, um castelo, que estava bem moderno. E aí eles vão olhar os quartos, né? E eles ficam no quarto onde eles vão dormir. E aí ele fala sobre a parte da porta, né, da janela, que tem os detalhes e tudo. Isso. E aí eles vão dormir, né? Quando eles vão dormir, eles dormem em um quarto
do lado do quarto dos meninos, e eles acordam onde? E acordam lá no quarto do Ludovico. Eles não acreditavam que o castelo era mal assombrado, mas aí eles acordam lá no quarto do Ludovico, né? E aí, quando eles falam que eles acordam no quarto do Ludovico, com a cama cheia de sangue, ainda quente, né? Com cheiro de morango. Então, eu perguntei aqui a que olia la habitación. Oler de sentir cheiro, de cheirar, tá? Então, olia a que cheirava o quarto, a morangos. E aí ele fala a fresas. Tranquilo. Esse conto é bem simples, certo? Depois vocês vão ler uns contos assim, federal. Mas esse conto ele é bem tranquilo. Vamos pro texto, certo? Patronas de beleza. Há um ideal. Esse texto é o texto da página 75, certo? Nós temos aí 2 textos que a gente fez atividade avaliativa sobre ele. No texto 1, a gente tem lá uma meninazinha, que eu não decorei o nome da menina, que eu achei muito difícil. Mas tem lá uma meninazinha, né? Qual a idade da menina? Vocês lembram? Não, ela não tem 3 anos. Terceira linha. Ahora que ya ha cumplido los 4 anos a menina tem, né? Ahora que ya ha cumplido los 4, cuenta com 26 títulos de Miss Infantil. Então, é uma criancinha que, com 3 anos de idade, a mãe dela achava ela muito tímida, e aí resolveu colocar ela para participar dos concursos de beleza, quando ela tinha 3 anos. Mas, no momento, ela já tem 4 anos, nesse momento que o texto está sendo narrado. E a mãe dela colocou ela para participar dos concursos. Ela estudava? Sim, ela estudava, exatamente, né? O texto fala que ela fazia aulas de dança, classes de baile, quando saía de la escuela e estudava en el coche, né? Uma rotina para uma criança de 4 anos que estudava, fazia aula de dança, ensaiava e estudava dentro do carro, porque não tinha tempo, né? 4 anos de idade. E aí fala dos outros 3 ninhos, as outras 3 crianças, que também não estão muito diferentes dela, né? 3 crianças que participam lá dos desfiles. Qual a idade dessas 3 crianças? O texto fala que nenhum dos 3 supera 1 ano e meio de idade. Então, eles têm menos de 1 ano e meio, na verdade. Menos de 2 anos, certo? Essas crianças entraram nessa vida por vontade própria? Claro que não, né? E aí foi até uma questão lá do texto, que algumas pessoas comentaram depois, né? Que eles não participavam disso por vontade própria. Eles eram, entre aspas, obrigados pelos pais a participarem, porque não era uma vontade deles, é uma vontade dos pais, né, colocarem os filhos para fazer esse tipo de coisa, certo? Sobre o texto 1 é isso. Texto 2. Qual a ideia principal do texto 2? Que os homens também são vaidosos, exatamente. Na verdade, né, ele fala sobre a questão do cabelo masculino, né,
que ele começa o texto falando que não são só as meninas, as nenas, né, que se preocupam com o seu cabelo, que os homens também se preocupam. E aí fala de duas crianças que a mãe falando das duas crianças, né, que se preocupam também com o seu cabelo. Os dois meninos, eles são iguais? Não, porque um niño tiene, um tem o cabelo liso e castanho, e o outro tem o cabelo enroladinho e loiro, que puxou ao pai. Exatamente. Aí ele fala exatamente sobre os meninos, o mais novo, né, que tem o cabelo enroladinho, que gostava de ter o cabelo grande, não querer cortar o cabelo, mas que é influenciado pelo irmão a cortar o cabelo, quando o irmão diz assim, que lo convenció que el pelo corto se ve bien en los varones. Tá, eu coloquei aqui. Que el pelo corto se ve bien en los varones. E aí a gente entra na questão dos estereótipos de por que homem não pode ter cabelo grande, né? O texto já entra nesse estereótipo que a criança foi influenciada. A criança gostava do seu cabelo grande, mas foi influenciada a cortar o cabelo, porque isso pelo irmão, que também, teoricamente, não tem nem, né, opinião própria, mas que influenciou o irmão mais novo a cortar o cabelo, porque os homens ficam melhor de cabelo curto. E aí a gente vê a questão do estereótipo. Que, na verdade, o texto já começa falando sobre os estereótipos que a gente tem de que homem não cuida do cabelo, né, Wes? E aí o texto termina falando sobre que os dois passam horas e horas e horas penteando, peinando-se do espelho, né? Arrumando lá os seus cabelos, que teoricamente isso seria uma coisa de mulher, né? Então, passando gel, exatamente. Largos ratos peinando-se, né? Que é penteando o cabelo, passando gel no cabelo, para cuidar do cabelo, que teoricamente isso seriam coisas de mulheres, assim como ela começou o texto falando, certo? Tranquilo, esses dois textos foram difíceis? Não, né? Tranquilo. Então, pronto, tá ótimo. Sobre a prova de vocês, certo? A gente deu uma passada aqui, eu vou jogar esse slide para ser a atividade dessa semana, somente a leitura desse slide. Ai, não, para vocês tem que fazer atividade. Mas eu vou jogar o slide esse mesmo. A música da semana passada, mulher. Sim, deixa eu abrir aqui, sério. A música é para quinta-feira.